dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. A gente vai tratar hoje aqui sobre a Lei 13.019/2014, com alteração pela 13.204/2015, voltada mais para a parte prática, né? Então, eu sei que todo mundo tem um pouco de dúvida de como atuar nesse novo meio de subvenções sociais, e também o grande problema é o receio entre liberar essas subvenções ou não efetuá-las. Particularmente nesse primeiro momento, como eu presto assessoria a alguns municípios, as orientações que eu estou ministrando para os clientes é de ter um pouquinho o pé no freio nesse momento para liberar. Não sair soltando transferência voluntária a Deus dará. Principalmente os prefeitos de primeira gestão, que têm uma intenção política lá na frente. Porque o próprio Tribunal de Contas, seja do Estado do Paraná ou dos demais estados, ele não definiu bem as regras ainda de como vai atuar na fiscalização dessas prestações de contas referentes a esses termos de ajustamento da 13.019. Meu nome é João Henrique, eu atuo na área pública já há 17 para 18 anos. Minha formação é em contabilidade, mas a escola da vida me propiciou a virar meio um bombril de entender um pouco de tudo, né? A gente tem que correr atrás para se especializar. Então, o que nós vamos tratar hoje? Nós vamos ter dois momentos. Nós vamos ter um momento hoje e outro momento amanhã, né? Hoje, o que nós vamos tratar? Nós vamos falar um pouquinho, principalmente da Lei 13.019, mas nós vamos falar também das resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e instrução normativa também do Tribunal de Contas do Paraná, de como proceder com esses trâmites das subvenções sociais advindas dessa nova lei. Por que eu falo dessa maneira? Porque se vocês estudarem a Lei 13.019, ela fala em não prestação de contas por meio eletrônico e que o município concedente seria o responsável por fiscalizar. Porém, o Tribunal de Contas, especialmente do Paraná, não abriu mão de que essas prestações de contas sejam lançadas no Sistema Integrado de Transferência Voluntária. Então, até que o Tribunal de Contas se posicione a respeito disso com mudanças, vale a Instrução Normativa 46 de 2014, tá? Depois a gente vai abrir ela e dar uma estudadinha nela. Informações em off dizem que provavelmente o Tribunal de Contas irá abolir essas transferências do CIT e elas serão controladas por aquele sistema do SGA, que é o acompanhamento remoto, que em outras áreas da prefeitura vocês já têm isso. Então, nós vamos falar principalmente da Lei 13.019. Os instrumentos existentes das transferências voluntárias eram variadas e oriundos de modalidades jurídicas distintas, como convênios, contratos de repasse, termos de cooperação, termos de parceria, contrato de gestão, entre outros. A aplicabilidade dos dispositivos gerava dúvida e insegurança jurídica. Então, não existia uma formulação específica a respeito de que termo utilizar para cada tipo de entidade. E muitas das vezes, os prefeitos, na boa intenção, acabavam com as contas dessas subvenções, desses convênios com entidades, reprovadas e ficando inelegíveis, né? Então, com a introdução do marco regulatório das organizações da sociedade civil, através da Lei 13.019, modificou-se isso. Criou-se regras para essas situações. Porque antes, meramente era cumprir a formalidade.
Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu gosto de trabalhar com exemplos práticos e esqueci de falar. Se alguém quiser interromper a qualquer momento, só levantar a mão, o pessoal vai trazer o microfone, a gente está aberto à discussão. Eu vou dar um exemplo para vocês de como era feito esses termos de cooperação e convênios de subvenção. Um exemplo prático. Numa determinada comunidade, numa determinada cidade, existia uma comunidade indígena. Sabia-se que essa comunidade indígena tinha desmatado uma área lá e arrendado terras para determinado produtor rural produzir soja lá. Porque os índios mesmos em si não produziam nada. Aí vem a prefeitura, numa boa intenção, entre aspas, no último ano de mandato, onde aquele prefeito iria para a reeleição, e cria um convênio no finalzinho de 2015, para escapar da Lei 9.504, cria um convênio dizendo o seguinte: eu vou passar R$25 mil por mês para a associação indígena, para eles produzirem nas áreas deles, para o sustento deles. O que era a prestação de contas para a prefeitura? Papel, nota fiscal de borracharia, nota fiscal de peça para trator, que o trator estava jogado lá, nem trabalhava mais, não tinha nota de semente, não tinha nota de insumo, só despesa com combustível, etc. e tal. Está correto isso? O objetivo que era o primordial para ser feito foi executado? Não. Então não se tinha essas situações que a Lei 13.019 trouxe, a questão da fiscalização. Então hoje existe, para esses termos novos, vocês vão ter que ter um fiscal deste convênio que vai pôr, como diz no português coloquial, o dele na reta. Então, por isso que eu falei no comecinho lá para vocês, para terem prudência no que vocês vão emitir de subvenção social para as entidades de vocês lá. Lembrando também, que a gente vai tratar um pouquinho à frente, mas só lembrando que até um tempo atrás, quem que escolhia ou quem que determinava para quem que ia a subvenção social? Era o gestor. Hoje ele tem que abrir credenciamento. Então, se eu tenho 2, 3, 4, 5 entidades, por exemplo, esportivas lá na minha cidade, eu tenho que abrir credenciamento. Se as 5 forem habilitadas, não é que eu vou ratear o dinheiro entre elas, mas nos critérios de avaliação, quem que foi a melhor avaliada. Então, às vezes, eu tenho uma instituição totalmente formada, totalmente legal, com toda a documentação, mas é inimigo do prefeito. Se essa pessoa se cadastrar no processo de habilitação e for analisado, e ela realmente tiver capacidade melhor que outra entidade, o prefeito não pode deixar de repassar para ela e repassar para outra. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido. Lei 13.019 de 2014, que fala do marco regulatório. O que ela traz de novo? Estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferência de recursos financeiros. Ou seja, não é só o financeiro. Aqueles próprios comodatos que vocês têm lá, parcerias que vocês têm com, por exemplo, associações rurais, de dar maquinário para essas associações, também tem que ter base nisso daqui. Quais que são os termos que aquela associação, aquela entidade tem que cumprir para que aquele bem ou me fugiu a palavra, aquele bem ou aquele benefício que ela tenha, ela faça jus a cumprir o que está formulado no termo. Entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público, define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil, institui o termo de colaboração e o termo de fomento, e altera as leis 8.429, de 2 de junho de 92, e 9.790, de 23 de março de 99.
Só que para vocês verem como no Brasil as coisas andam devagar, né? Fugindo um pouquinho só daqui, a lei de responsabilidade fiscal, quem está na área pública conhece um pouco dela. Nós estamos chegando ao entendimento da maioria da população sobre lei de responsabilidade fiscal agora, 17 anos depois. Os focos das auditorias, e aqui voltando aqui para o que nós estamos tratando hoje, o foco das auditorias hoje não é mais em ficar levantando papel lá dentro do município. Se a pessoa pegou uma diária ou pegou um adiantamento e foi lá não sei para onde, se o carro da prefeitura foi utilizado, pneu a mais do que o carro, não se perdeu o foco nisso, mas a maioria hoje é a busca por crimes fiscais apoiados na lei de responsabilidade fiscal. E aqui, qualquer situação que fuja do que está proposto dentro da Lei 13.019, nós teremos problema. Entraria em vigor em 1º de novembro de 2014, depois foi prorrogado para 27 de julho de 2015, aí depois disso, que era aqui, ela entraria para todas as entidades. Entrou em vigor nos estados em 23 de 1 de 2016, e agora entrou em vigor para os municípios a partir de 1 de 1 de 2017. Então, qualquer situação que os prefeitos de vocês forem criar a partir de agora, seja termos de cooperação, contribuições, subvenções sociais, todas têm que estar embasadas nesta lei. Queria só fazer uma pergunta aqui. Quem é de prefeitura, de prefeito reeleito? Se puder levantar a mão para mim. Então, só no caso dele aqui, porque provavelmente, quando muda o mandato, o prefeito cessa todos os convênios vigentes com as entidades, né? Isso é comum. Então, provavelmente, no município dele, se existisse algum convênio com validade superior a 31 de 12 de 2016, esse convênio tem validade até o término dele. Então, se foi feito um convênio para 31 de dezembro de 2017, até 31 de 2017 valem as regras antigas. Tá? A ementa da lei, o que ela estabeleceu? Estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferência de recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público, define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil, institui o termo de colaboração e o termo de fomento, e altera as leis 8.429 e 9.790. Alguém aqui tem a PMI na cidade, que utiliza a PMI? E a pergunta principal, utiliza a PMI para tentar escapar do índice de pessoal do TCE? Porque assim, tem municípios, principalmente se alguém tiver prefeito, que foi prefeito no final da década de 90 e até 2005, que onde o tribunal, com a implementação da lei de responsabilidade fiscal, ele era meio assim com a despesa de pessoal, né? Então, o que alguns assessores da época, e algumas pessoas espertas na época, efetuavam? E tem muito prefeito daquela época que está arrebentado. Não, se eu contratar todo mundo quem eu prometi emprego pela prefeitura, vai estourar. Mas eu posso fazer isso pela PMI. Na região onde eu atuei por muito tempo, e se trocava, eram 2 profissionais, então era eu e uma outra pessoa. Essa pessoa, e grupos políticos diferentes, então onde ele saía eu entrava e onde ele entrava eu saía. Então era o abre a PMI e o fecha a PMI. Aonde eu chegava eu fechava as APMIs e falava, prefeito, ó, se você não quer ter problema, não faça isso. Esses dias, num curso a respeito da 13.019, um aluno levantou a lebre para mim. Professor, o tribunal, com esse novo regime, se eu tenho a PMI, eu crio uma instituição,
de cooperação, como diz a lei, com a prefeitura, através de funcionários, que se entende por parcerias voluntárias. São acordos entre a administração pública e a organização privada. Pode envolver transferência de recursos, regime de cooperação e o interesse seja recíproco. Tem uma outra coisa que está em moda aí, que são as associações de proteção aos animais. E está se gerando muito problema com essa questão de pedir dinheiro na prefeitura. Porque a maioria das associações, não entendo que eu sou contra, tá? Só que a maioria das associações, ela quer de uma maneira que o poder público ajude ela nessa questão. Não tiro o mérito, acho excelente. Só que entre repassar um recurso, sem você saber exatamente qual que é a demanda atendida, passar um valor fixo, por exemplo, de 100 castrações por mês, utilizou 50, como que você presta conta disso? Dos 100 que a prefeitura repassou. Então, em 2 municípios, eu orientei, neste caso em específico, efetuar um termo de cooperação sem dinheiro envolvido. A maioria das prefeituras não tem um veterinário concursado para cuidar lá da Secretaria da Agricultura ou lá na Vigilância Sanitária. Então, o que que acontece? Termo de cooperação que este servidor do município vai atender a associação um dia por semana. Daí eles falam, mas e o material para castração e a parte de remédio para os animais, pós-operatório, etc., sem problema nenhum, a prefeitura compra e passa para vocês. Ou seja, não envolve dinheiro. Quando envolve dinheiro, vai ter que prestar conta lá no CIT. Porque automaticamente, neste caso, que entra naquelas exceções que a gente vai ver depois, de prestar contas no meio eletrônico para o tribunal, ou é obrigação do município. É bem claro, filtro para buscar essa informação automaticamente e levantar a lebre para vocês, caso não tenha prestado conta. Então, quando vocês puderem efetuar termo de cooperação sem recurso financeiro, utilizando-se da estrutura do município, é melhor para vocês, tá? E lembrando bem, no interesse recíproco, tá? Pode perguntar. Digamos assim, 8 mil por mês. A prefeitura vai fazer a subvenção, passa a subvenção de 8 mil por mês para custear isso. Também é difícil eu saber o meu aluno custou, o quanto o meu aluno gastou. Da educação especial, porque você tem que até informar lá no CIOP da educação. Esta subvenção social você vai ter que informar lá para o Ministério da Educação. O que eu te falo nesse sentido? Você já tem o termo efetuado este ano ou está formulando ainda? Tá. A grande chave desse termo que você vai formular, porque a PAI, como a gente vai ver um pouquinho à frente, se você tiver só uma na cidade, você consegue dispensar o credenciamento dela, né? Ou através de inexigibilidade ou de dispensa. Eu, particularmente, aconselho utilizar a dispensa. Mas você vai ter que prestar conta no CIT disso. Então, o papel fundamental é quem vai ser o fiscalizador desta subvenção. Porque o que acontece? O fiscal ele pode ir lá na entidade a qualquer momento, pegar eles de surpresa e levantar. Ó, eu quero informações neste momento da conta bancária, quem que foi pago, etc, etc e tal. Outra coisa, para quem for fiscal, se tiver alguém aqui que for o fiscal de convênios, eu também aconselho a não ser um fiscal para todas as áreas. Tem municípios que tem na área de agricultura, tem na área de educação, tem na área de esporte. Tem que ser alguém que entenda
daquela área. Por exemplo, colocar eu numa subvenção que vai repassar lá para uma associação municipal de desenvolvimento da bacia leiteira através de inseminação artificial. O que eu entendo de inseminação artificial? Nada. Então, pessoas de áreas afins para cuidar justamente disso. Mas a tua pergunta é bem ponderante, porque é até antiético falar isso, mas a diretora da PAI pode simplesmente tirar uma nota de papelaria e levar para você. Por exemplo, o combustível, nós nunca, vai ser, eles são transportados para, nós não temos a PAI na cidade, então a cidade mais próxima... Aí de outra cidade é PAI. Sim, então a PAI mais próxima é 18 quilômetros. Nós encaminhamos os nossos alunos para a... Então eles não vão gastar combustível. Tá, mas aí vem justamente aqui, ó. Agora você clareou para mim, porque eu estava entendendo que a PAI era no teu município. Agora você clareou. Qual que é o interesse recíproco? Quando você for formular o termo, se você tem o transporte escolar do teu município, que sai lá do teu município, pegando as crianças, entrega na porta da PAI, e no final do dia busca, o termo de cooperação teu não pode ter combustível. O plano de trabalho deles não pode colocar. Ela não pode fazer um rateio entre vocês como se fosse um consórcio. Cada termo, digamos que ela atenda 4 municípios. Não sei quantos são, mas seja 4. Ela não pode efetuar um rateio das despesas dela entre os 4 municípios, transformando essa PAI como são os consórcios de saúde. Daí deixa de ser termo de cooperação. Daí acaba sendo um consórcio. Tá, agora tem o outro lado. Voltando aqui no interesse recíproco. Ela não pode chegar a goela abaixo de vocês. E nós estamos na mão deles porque assim, o que nós vamos fazer com as nossas crianças que precisam? Tá. Nós não podemos deixar agora vem a parte assim. Às vezes as pessoas me criticam que eu sou muito racional com as coisas. Eu entendo o emocional, entendo o lado social do prefeito, o lado social de vocês, o lado educacional dessas crianças. Mas daqui a um ano, como é que vai estar a situação do prefeito e vocês, se vocês efetuarem isso? Façam essa pergunta e façam essa pergunta para o prefeito e vocês. Veja bem, se você tem, vamos frisar exatamente nesse ponto. Se eu tenho o ônibus da prefeitura que leva até lá, seja uma auditoria independente, seja o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas pode emitir um SGA lá para vocês e dizer o seguinte, eu quero informações, ou abrir uma tomada de contas, inclusive, eu quero informações do porquê que vocês pagam combustível se vocês utilizam o ônibus da prefeitura para levar as crianças lá. Então não pode ser rateio da despesa. Ela comprar lá 50 mil reais de determinado produto e dividir entre 4 ou 5 municípios, mensal. Isso não pode. De uma forma geral, não tem problema. Não desde que tenha um custo aluno. Não é mantida por... Aí é que está o grande problema. Então é uma outra questão, e aí tem que o jurídico de cada município levantar, porque tem muitos municípios que não estão mais repassando dinheiro para a PAI, porque tem advogados de prefeitura que dizem assim, a PAI é a obrigação do Estado. E outra coisa, as matrículas vinculadas na PAI, lá naquele sistema da educação do CIOP, elas não estão com matrícula do município. Elas estão com matrícula do Estado. Então, vamos para a situação de vocês. Eu sei que está tomando um pouco tempo o caso, mas é interessante. Às vezes, a teoria, às vezes, é menos interessante do que o estudo de caso em si. Tá. Os alunos são do município teu. São atendidos por a PAI de outra cidade. O dinheiro que a educação manda, através do Fundeb, para esses alunos está indo para qual cidade? Entendeu? A secretária de educação do teu município tem que dizer assim, esse dinheiro está vindo para nós.
Mas não, se o dinheiro está indo para a cidade vizinha, vocês já estão contribuindo com ela. A PAI é um caso bem crítico de se analisar. Tem várias linhas de pensamento. Hoje nós temos essa ferramenta aí que tem pessoas que dizem que é do Satanás e outras dizem que é de Deus, que é o portal de transparência. Quando você começa a pesquisar as coisas no portal, você começa a ver que alguns municípios estão fazendo coisas, outros não estão, outros não fazem de jeito nenhum. Então para você ter uma ideia em relação comparativo. 2 municípios do mandato passado que eu prestei assessoria. Um prefeito não fez subvenção social para ninguém. Está com todas as contas aprovadas do tribunal, só faltando 2016. Outro distribuiu 30 e poucas subvenções na cidade inteira, sem essa lei estar em efetividade. Desses 31, por prestação de contas irregular da entidade, nem do município, nem era do município, da entidade, ele está com 21 enroscada. Então, tem que pensar exatamente neste item aqui. É o momento de se auditar. Para que quer esse dinheiro? Sabe? É um paradigma de romper laços agora. Por exemplo, voltando na questão da PAI. A vida inteira no município de vocês foi repassado o dinheiro para a PAI. Do jeito que a PAI queria, que foi o que você me falou. Que ela está levando lá e ela quer assim. Só que agora não pode mais ser assim, do jeito que ela quer. Vocês têm que ponderar o que vocês já fazem e o que vai repassar dinheiro. Até porque, quando eu falei no exemplo lá da associação, vocês já têm um termo de parceria com a PAI que não está legalizado. Apesar que os alunos são do município de vocês, mas o transporte, quem faz para ir para a PAI é vocês. Já é um termo de cooperação. Já tinha que estar nesse termo junto, que não se pagará combustível porque o município entregará as crianças na porta da escola. Clareou um pouco? Podemos ir para frente? Aqui, desculpa. No caso, uma associação de esporte, só existe essa associação no município. Cada dispensa, ou tem que ser chamado? Na questão do esporte, eu acho meio complicado você fazer efetuar a dispensa. Porque por mais pequeno que o município seja, as pessoas podem entender que aquela associação de bairro, que tem um timinho de futebol lá no determinado bairro, que participa dos campeonatinhos municipais, ela pode se enquadrar nessa associação do esporte. E outra coisa, cuidar também com o tempo de criação dessas associações. Eu vi prefeitos aí que entraram com uma ideia de passar tudo para o terceiro setor, o que puder da responsabilidade dele, alguns chegando ao caso de querer terceirizar o PET para programas do governo federal de assistência social, terceirizar para associações. Tem que cuidar também com os períodos de criação dessas associações. Tem muita associação que se criou ontem e está pegando recurso na prefeitura hoje. Não tem o termo de utilidade pública do município, não tem toda aquela... E ela encaixa, só ela que encaixa. Só ela que encaixa. Na verdade, só existe ela mesmo. Não, nesse caso não vejo problema. Tá? Agora também vocês têm que cuidar no chamamento o seguinte: não efetuar um chamamento totalmente engessado para comprovar que seja para aquela entidade. Que ninguém consiga se enquadrar. Tá? Você tem que deixar meio genérico. Porque fica claro. Né? E o próprio de outra entidade pode denunciar através do próprio portal de transparência no Ministério Público. O Ministério Público hoje, esquecendo o Lava Jato, todas essas questões de formulação do poder do Ministério Público, o Ministério Público hoje, por exemplo, aqui no Paraná, está acatando muita denúncia com base em portal de transparência. Você entra lá, tira a cópia do empenho, tira a cópia do documento lá e leva para o promotor abre inquérito. Vi de diária, vi de passagem aérea, vi de termo de cooperação, já vi direcionado para a entidade, então tem que ter cuidado nesse sentido. Nós estamos no mês 6.
Eu sei que agora é época crítica para os prefeitos, porque agora a lua de mel está acabando, né? Já chega numa fase que você não consegue mais dizer assim agora que foi o outro que deixou, que eu peguei o município desse jeito, que está endividado. Essa conversa agora não cola mais. Porque o próprio portal demonstra. Tem prefeitura aí que o prefeito está dizendo que não dá para fazer nada, e o dinheiro lá está no caixa assim, ó, que está estufado. Então, está acabando o casamento. Então, o que acontece? É o momento de maior risco, principalmente voltando para cá. Por quê? Na pressa de costurar alguma coisa politicamente, faz-se um termo de qualquer jeito e repassa dinheiro. E depois a bomba vem lá no final do ano. Às vezes não aguenta 6 meses. Tá? Contratualização versus contratação. O que é isso aqui? Antigamente, antes da implantação da lei, eu tinha a contratação de uma parceria com determinada entidade. Com a posição agora do credenciamento, da habilitação, todo esse procedimento, tem a contratualização antes. Outra coisa, tentar colocar nas peças orçamentárias que estão sendo criadas agora, e verificar também nas peças que foram efetuadas ano passado, se existe a possibilidade, principalmente na lei de diretrizes orçamentárias, de adequação para repasse de recurso esse ano à lei. Se a LDO de vocês não contemplar isso, vocês não podem efetuar a subvenção social este ano sem alteração desta lei. Por que eu falo isso? A lei orçamentária, que é o que vocês estão executando, que veio do mandato anterior, ela só permite que sejam feitas situações nela, desde que exista a previsão na LDO. Se na minha LDO não constar que eu posso contratualizar subvenção social de acordo com a Lei 13.019, através do credenciamento do chamamento público, eu não posso fazer isto este ano. Se alguém, no final do curso, amanhã, quiser um modelo da LDO para confrontar com a de vocês, eu posso pôr na área do aluno depois para vocês vincularem essa questão, que já deveria ter sido feito ano passado. Tá? No PPA de vocês, que está sendo criado agora, que tem que encaminhar até agosto para a Câmara, também contemplar estas situações referentes a cada departamento ou cada secretaria, dos quais vocês pretendam repassar subvenção social. Por quê? Por mais que a lei de vocês, lá, a lei orgânica do município, ou alguma lei, alguma peça orçamentária, dê a liberdade para vocês contratar sem passar pela Câmara, vocês têm que ter um cuidado imenso, porque se a dotação não existisse no ano passado, no valor exato que vocês vão utilizar esse ano, vocês não podem suplementar ela. Tá? Então, tem que ter cuidado com esses convênios. Vocês têm que ter conhecimento da legislação local de vocês, para só depois vocês partirem para isso. Tá? Então, por isso que eu falei, acabando a lua de mel, cuidado com os atropelos. Né? Deveria estar cuidando disso lá desde janeiro. Oi. Fica à vontade. O que foi autorizado no orçamento ano passado tem uma regulamentação, na maioria das propostas orçamentárias, que só poderá ser repassado a título de subvenções sociais o valor disposto no orçamento, na aprovação do orçamento. Então, se eu tinha 100 mil aprovado no orçamento, eu não posso repassar 150. Eu tenho que estar baseado nos 100 mil do orçamento. A não ser que, através de projeto de lei, não através de decreto, através de projeto de lei que passe pela Câmara, você faça essa alteração. Tá? Mas tem que ser via projeto de lei. No artigo 2, consideram-se organização da sociedade civil,
Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que não distribui entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante exercício de suas atividades e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social de forma imediata ou por meio de constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. Isto aqui é quem pode receber recurso de vocês, tá? Então, se nós tivermos uma associação que se intitula uma associação sem fins lucrativos, mas lá no fundinho os seus diretores têm bonificações, vocês não podem repassar. Nós temos que separar e não confundir as situações e quais leis que regem. Então, organizações da sociedade civil, o que é o instrumento de parceria de acordo com a lei correlata? Termo de fomento e termo de colaboração. Eu acho que ontem o professor já deu uma passada para vocês em termo de fomento e termo de colaboração. O CIP, que é a Organização da Sociedade Civil do Interesse Público, regidas pela Lei 9.790, Decreto 3.100 de 99 e a Lei 13.019 de 2014. Termo de parceria. E a organização social, Lei 9.637 de 98 e a LCE, Lei Estadual, Lei Complementar Estadual 140 de 2011, que é o contrato de gestão. Para os OCIPs, no CIT, quem tem que prestar contas? O tomador, o concedente, que é vocês, a prefeitura, né? Através do termo de fomento, termo de colaboração ou termo de parceria, e o dirigente, representante legal do tomador. O que eu falo para vocês? Orientar quem está pegando o dinheiro de vocês lá da prefeitura. Tá? Que o extrato bancário desta entidade seja uma conta específica para o convênio de vocês. Se vocês repassarem na conta que a entidade move, vamos pegar o exemplo de vocês, né? A APAI. Digamos que ela atenda 3 municípios. Aí ela faz esse bolão aí e divide em todo mundo e utiliza a mesma conta que recebe o dinheiro de vocês e de outras 2 prefeituras, e mais a da prefeitura da cidade dela, misturado com o dinheiro das festas que ela faz, daquelas padarias comunitárias que eles têm e toda aquela dinheirama ali. Como que você consegue comprovar no CIT a prestação de contas de vocês? Se vocês repassarem, por exemplo, R$10.000 por mês, ela tem uma movimentação de 100. Como que eu vou conseguir identificar os valores? E antes do tribunal se posicionar, quem se posiciona é vocês. Então, este fiscal, juntamente com o contador da prefeitura, ou as prefeituras um pouquinho maiores, que tem a central de prestação de contas de convênio, vai ter que analisar isso. Então, além de repassar o recurso, se a prestação de contas deles for mal feita, vocês estão assumindo a responsabilidade em atestar a regularidade ou não. Porque depois que atestar a regularidade e fechar para o tribunal, e tiver irregular, é o gestor que responde. Quem deu o dinheiro. Tá? Então, o que vocês têm que exigir? Que essa entidade abra uma conta no banco, seja qual banco for, específica para movimentar o convênio de vocês. Tá? E que seja assim, repassei R$5.000 e teve lá 20 notas de diversos valores. Eu tenho no extrato o repasse e tenho 20 lançamentos, 20 pagamentos referente às 20 notas, ou folha de pagamento, ou o que for o termo de convênio. Mas não comprar uma nota lá de 50 mil e pagar 10, daí pagar 10 no outro mês, entende? Não casa os documentos. Então, como diz assim,
Se eles são chatos em querer pegar o dinheiro, vocês têm que ser chato na hora de prestar conta disso. Para vocês não terem problema. Tá? Não. Parece que o Joaquim comentou uma coisa. Não tem um entendimento exato. Eu vejo o seguinte, é muito mista a questão da PAI. Eu nunca peguei um termo de constituição de uma PAI para ver na mão o que diz. Mas é um misto de associação, é um misto de escola, Por exemplo, tem município que quem toca a PAI é o Rotary. Que a PAI é rotariana. Então, eu já vi vários tipos de documento. Então, tem que ser tratado individualmente isso. Tem lugar que é maçonaria, tem... Então, tratar individualizado, entende? Agora, a PAI, que é aquela PAI não vinculada a ninguém, que é a escola, a PAI, aí pode ser considerado o CIF. Ou pode ser feito em termos de fomento, ou colaboração. Eu acho parceria. Aí melhor. Mas se for feito em termos de fomento, não caracteriza um... Pois é, mas o que você vai alegar no termo de fomento? Você está fomentando para vir o quê? Eu entendo que você não fomenta quando você tem uma situação criada e que você vai trazer agregar alguma coisa. Da maneira que eu vejo, a PAI é só uma manutenção. Você está ajudando a manter a atividade fim dela. Eu vejo como fomento, eu tenho uma situação X e quero chegar numa situação Y. Vamos pegar, por exemplo, uma associação de incentivo à produção leiteira, por exemplo. Que eu quero aumentar o plantel, que eu quero dar qualidade para o produtor, que eu quero aumentar, que é recíproco, eu quero aumentar a quantidade de nota fiscal de produtor para aumentar o recurso do município, que vem para o município. Isso eu entendo como fomento. Mas é aquilo que eu falo, assim, são várias maneiras de se pensar. E o problema maior que a gente tem é o seguinte, é justamente quando está sentado lá no município, não ter a pressa para efetuar. Porque às vezes você pensa assim, não, se eu efetuar fomento, eu escapo disso, daquilo. Se eu efetuar parceria, eu tenho que prestar conta dessa maneira. Porque o fomento, se você for olhar assim, friamente, ele também é difícil de você conseguir ponderar o resultado que você teve. E hoje aqui na Lei 13.019, ela foca em resultado. Né? Ela foca todas as fases, não meramente cumprir a burocracia. Dando continuidade, o administrador público que responde, representante legal do concedente ou agente delegado com poderes para assinar. Então, eu posso ter uma pessoa lá na prefeitura, que não seja o gestor, para delegar poderes para assinar esses termos de parceria, esses convênios e tal. Mas, eu fico livre da responsabilidade, passando isso para outra pessoa assinar? Não, quem responde é o ordenador da despesa. Tá? E o gestor, que é o fiscal da transferência, agente público com poderes de fiscalização e controle. Olha aqui, ó. Não pode ser comissionado, tá? Tem que ser servidor efetivo para ser o fiscal da transferência. Tem municípios que estão colocando um coitado nisso aí, que o cara já tem um horror de coisa para fazer, que falam assim, os olhos, os braços e as pernas do prefeito. Tem pessoas que estão colocando coitado controlador interno para assinar isso aqui. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que deveria ser uma pessoa da área, lá na assistência social, lá na área de esporte, na área que for repassar. Tá? Servidor efetivo que tenha contato com isso, para facilitar a fiscalização.
Não que o controlador não possa pegar um carro e sair lá no interior e ver quantas vacas foram inseminadas. Vamos pegando esse exemplo aqui. Ou sair da cidade delas lá e ir lá na PAI e fiscalizar o convênio da PAI. Não tem impedimento. Mas e a prefeitura, como é que fica? Porque é muita coisa para fazer, né? E ele já responde por bastantinha coisa que pode gerar multa, gerar incômodo futuro. Então, para que mais isso, né? Então, orientando um servidor de cada área de convênio. Artigo 61 da lei. São obrigações do gestor, que é a parte de vocês, né? O gestor, quando a gente fala, é o município. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria, informar a seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados. Emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que tratar o artigo 59 desta lei. E disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação. Então, o CIT é bimestral. Eu, particularmente, orientaria vocês a uma vez por mês, alternado ao fechamento do bimestre, ter esta visita de fiscalização. Por exemplo, janeiro e fevereiro vai fechar em março. Então, lá pelo dia 25 de fevereiro, você faz uma visita, que é um mês antes de fechar o bimestre, faz-se uma visita lá na entidade e verifica-se a prestação de contas. Outra coisa que também é muito errado, e até nas assessorias que a gente faz nos municípios, você vê acontecer. Do contador da prefeitura ou controlador interno da prefeitura fazer as duas pernas da prestação de contas. Tomem cuidado com isso. Tá? Ah, não, mas eu tenho a senha do gestor lá da entidade, daí eu acho melhor eu fazer por aqui. Tá, mas o correto, não que vocês não, se quiserem puxar a responsabilidade por fazer, sem problema nenhum, mas que o gestor da entidade esteja a par do que vocês estão lançando. Porque você já pensou lá na frente ter uma reprovação de uma conta dessa, uma tomada de contas, e o cara na defesa dele dizer assim, não, eu não fazia nada, quem fazia tudo era a prefeitura. Através do funcionário fulano, ciclano e beltrano. Daí é mais um pepino que vocês puxam para vocês. Continuação do artigo 62. O gestor deve comunicar ao administrador público da não execução do objeto em todas as suas fases. Tá? Então, não executou, cancela o convênio. Tá? E cessa a prestação de contas, faz a prestação de contas final e inclui o termo de desistência da cooperação. Existe a possibilidade de assumir a execução para evitar a descontinuidade dos serviços essenciais. Vamos pegar aquele exemplo lá do início que eu comentei com vocês, da associação dos animais. Então, teve-se uma associação, criou-se toda a documentação, repassou o recurso para essas entidades, mas continuam os cachorros na rua e ninguém está recolhendo os cachorros e só vindo nota de castração e aumentando a população de animais de rua a cada dia que passa. Está sendo executado o objeto? Não está. A prefeitura pode assumir isso, cancelar o convênio, assumir isso e dar continuidade no trabalho. Tem gente que é muito fã da terceirização. Eu sou um pouco ao contrário, eu sou fã da centralização. Então, eu levanto os custos antes de pensar numa liberação de uma subvenção social, de uma terceirização, de quanto isso vai custar para o município. Só se realmente for mais econômico que efetuar por aqui. Porque tem situações que é muito mais econômico você elaborar por aqui.
Outro exemplo que vocês têm que cuidar muito. Veio agora na minha cabeça que eu estava com um pepino desse essa semana para resolver e até agora não achei solução para a situação. Alguém aqui tem transporte de aluno terceirizado para a faculdade à noite no município de vocês, que repassa recurso para a Associação dos Estudantes? Cuidado. Vocês têm que ter criado no orçamento de vocês, fora da educação, essa questão de transporte de universitário. Tá? Agora, onde que eu quero chegar no exemplo? Não que seja irregular. Mas tem um caso, por exemplo, concreto, que o município fez um termo desses e cedeu um ônibus da prefeitura em comodato através da parceria para a entidade. Aí eu cheguei para o prefeito e fiz algumas perguntas para ele. O ônibus está no nome de quem? Está no nome da prefeitura, mas tem o termo de cessão com a entidade. O ônibus tem seguro, prefeito? Não. Então o senhor acha que se der um acidente, Deus o livre, morrer 10 pessoas ali dentro, é a associação que vai responder? No nome de quem que estava o ônibus? Então é essa linha de pensamento. Não seria mais barato que ceder esse ônibus e a prefeitura continuar com a manutenção do ônibus, só ceder o ônibus para eles? O ônibus sendo dirigido por um motorista que não é servidor do município. Também. Ao invés de ceder esse ônibus, continuar pagando combustível, efetuar um seguro e efetuar com recurso do município esse transporte? O que é mais barato? É aí que está. O grande foco hoje da educação pública não é que todo mundo é corrupto. A gente está vendo tudo isso lá em cima e está se chateando a cada dia que passa. Mas nós temos que mudar aqui embaixo. E hoje tem alguns prefeitos, inclusive reeleitos, que estão fazendo a diferença. Por quê? Faz uma análise de custo do que aquela situação vai gerar. E se for de uma outra maneira, o quanto vai economizar. Daí que vem aquela questão assim, de repente alguém aqui tem na região 3, 4, 5 municípios, um encostadinho no outro. Um terceiriza tudo, vem na lei aqui, faz terceirização e tal, e o município não consegue sair do lugar. O outro economiza o que dá e transforma o município em poucos anos. E daí os moradores daquela primeira cidade perguntam assim, por que aqui na minha cidade não vai para frente? E eu entro no portal de transparência do outro município, a arrecadação é igual, e lá a coisa anda. Agora é a época do diferencial do mandato do prefeito. O prefeito tem que saber o que ele quer para a gestão dele agora. Se ele vai fazer um recorte e cola do PPA passado para esse e vai tocar do jeito que a vida inteira foi feita, ou ele vai ter um diferencial de sentar com os secretários, de analisar os custos e de ver aonde vai economizar. Porque nós não podemos só pensar também nessa questão da lei no lado político. Nós temos que pensar na situação do nome do prefeito, como que vai ficar, e o seguinte, se esses recursos realmente vão trazer benefício para o município. Ó, em 2013, no município, é só a critério de um exemplo para vocês verem. Existia em 2013, quando foi elaborado o PPA de um determinado município, uma situação de um hospital terceirizado, que atendia só geriatria, só o pessoal da terceira idade. Ia 580 mil reais por mês para esse hospital. Mas o que o hospital fazia? Quanto mais gente vir, mais eu vou ganhar. E era através de subvenção social do município. O município repassava a subvenção. Quando mudou o prefeito lá em 2013, o prefeito pensou o seguinte, não, faz 10 anos ou 12 anos que é feita essa subvenção. Mas com 580 mil, o que eu não faço na saúde básica? E pediu-se os prontuários, tinha pessoas que iam efetuar consulta médica
2 vezes por semana. Por quê? Porque era terceirizado. Quanto mais fosse, mais a minha subvenção viria. E assim por diante. Esse prefeito pensou o quê na cabeça? Eu tenho que sentar com os meus secretários e ver esse custo e trazer esse custo aqui para dentro, com economia. Daí veio uma ideia, assim, se o pessoal da terceira idade vive doente, por que nós temos o bailinho da terceira idade na sexta-feira e as mesmas pessoas que estão no prontuário estão cadastradas no grupo da terceira idade e passam 4, 5 horas dançando a tarde inteira na sexta-feira? Tem alguma coisa errada aqui. Vamos fazer algo revolucionário? Todos os secretários, para vocês verem a importância, porque às vezes os técnicos eles não têm essa capacidade de ter o olhar lá fora. Só fica registrando documento e burocracia. O prefeito pensou assim, bom, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade de fazer um negócio aqui. Tem 25 academias da terceira idade na cidade. Nós pegamos todas sucateadas. Estava na época de acabar o casamento, sabe? Bem nessa época, assim. O que vocês acham de nós reformar todas essas academias, deixar ela em condições e contratar estagiários e professores de educação física para 2, 3 vezes por semana atender esse pessoal da terceira idade com uma musiquinha, com um troço lá, ensinar alongamento para eles e usar os aparelhos. E além disso, vamos fazer outra coisa. Vamos construir uma piscina térmica para hidroginástica para funcionar das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, com um profissional trabalhando. A piscina custou R$400 mil na época. Dos 580, sabe quanto que é gasto hoje com a terceira idade em saúde? Alguém chuta um valor? 123 mil de 580. Ou seja, gasta mais 60 para pagar os profissionais para esse projeto da academia, que funcionou, e das 8 às 6 da tarde tem turmas de hidroginástica, masculina e feminina ali. Acabou. Então é aí que está. A terceirização é legal, traz questão política, traz, mas cria muitas mazelas também. Por que o país está nessa situação hoje? Quando abriu-se aquela terceirização monstra de passar recursos para todo mundo, deu no que deu, né? O termo de fomento e o termo de colaboração são exclusivamente feitos com chamamento público, tá? De iniciativa do tomador no termo de fomento e de iniciativa do concedente no termo de colaboração, sem prejuízo das definições atinentes ao contrato de gestão e ao termo de parceria, respectivamente às leis 9.637, de 15 de maio de 98, e 9.790, de 23 de março de 99. Só que aqui que está. Eu tenho que abrir o chamamento. Quem propõe é o concedente. No caso lá, no termo de colaboração, pegando a pai dela lá, né? Então ele diz o que ele pretende, mas cabe a vocês, voltando lá atrás, no interesse mútuo. Não é que vai ser engessado aquilo do combustível. Você pode colocar, novamente, reafirmando só para fixar bem, que você vai entregar os alunos na porta da escola. E quando é fomento, é iniciativa do tomador. Mas tomem muito cuidado quando for a iniciativa do tomador. Tá? Muito cuidado mesmo. Porque às vezes você vai efetuar um termo de chamamento meio em off, voltando na história do casamento, nessa época, em off, e isso pode gerar transtorno lá na frente. A mesma publicação desse termo de fomento aqui, que você faz no órgão oficial do município, tem que estar no portal de transparência, lá na aba de licitações. Tá? Tem que estar lá. Então, não é do dia para a noite que vocês vão criar isso. Ambos os casos têm que estar no portal. Muito cuidado
para vocês não responderem processo também no que diz respeito de quais foram os critérios para avaliação. E isso não é no tribunal, isso é na justiça local da comarca de vocês. Por exemplo, eu tenho uma entidade que se enquadra nos termos aqui que outra entidade foi beneficiada. E eu não tive conhecimento de nada, porque não estava no portal de transparência e foi publicado num jornaleco lá que nem gira na cidade. Só que eu, por boca de outros, fiquei sabendo. E fui no portal de transparência e tirei com a data e hora, tudo que não tinha incluído no portal isso. E fui para o Ministério Público, depois que foi feito todo o procedimento. E o que aconteceu? O Ministério Público vai abrir um inquérito e vai analisar, porque está lá a data e hora do portal de transparência que não estava cadastrado. Segundo a lei do portal, a licitação, qualquer tipo de modalidade que se encaixe na licitação, é até 5 dias após a abertura do edital, para ser colocado lá dentro. Pode perguntar. O nosso município é um só. Certo? Pode efetuar a dispensa. Nós vamos tratar um pouquinho lá na frente essa questão da dispensa. Importantes conceitos. Termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública em caso de transferência voluntária de recursos para a consecução de planos de trabalho propostos pela administração pública, em regime de mútua cooperação com organizações da sociedade civil selecionadas por meio de chamamento público, ressalvadas as exceções previstas na lei. E o artigo 17, o termo de fomento deve ser adotado pela administração pública em caso de transferências voluntárias de recursos para a consecução de planos de trabalho propostos pelas organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação com a administração pública, selecionadas por meio de chamamento público, ressalvadas as exceções. Conselho de Políticas Públicas. Definição: instância consultiva, formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação. Como que é feita essa comissão de seleção? Tem município que está utilizando a comissão de licitação. Eu acho que deveria ter outra, sabe? Deveria ter uma específica para cuidar disso. Nada impede que seja de licitação, mas eu acho que fica mais separadinho essa questão. Instância julgadora do chamamento público, composição de pelo menos 2/3 de servidores efetivos. Então, numa de 5, 3 efetivos, pode ser 2 comissionados. Tá? Nessa aqui, o que eu tenho orientado a efetuar? 3 efetivos. Geralmente, você faz 3 áreas para repassar. Então, você pega um funcionário efetivo da assistência, pega um funcionário efetivo da educação e pega um funcionário efetivo do esporte. E daí pega 2 secretários das pastas de maior volume de repasse. Porque o secretário ele tem uma certa autonomia para chegar no concedente e tudo isso. E a comissão de monitoramento e avaliação, que é outra comissão, não pode ser a mesma da seleção, é a instância de controle, monitoramento e avaliação das parcerias, composta pelo menos de 2/3 de servidores efetivos. Tá? Então, nesta daqui, você pode colocar controlador interno, pode colocar 2 secretários também, e pode colocar alguém da contabilidade e do financeiro. Tá? 3 servidores que trabalhem com dinheiro, controle, essas questões. Oi? Pode ser dada a verificação Ai, de novo essa pergunta. Todo curso é a mesma coisa. Servidor comissionado pode receber gratificação por fazer parte da comissão de licitação? Assim, não é receita de bolo. Gratificação, chefia, assessoramento, direção. Mas também não é só isso. É o que diz o Estatuto dos Servidores de vocês. Eu vi um estatuto essa semana que o Ministério Público questionou o município foi no meu escritório, me procurou e eu não tinha o que efetuar,
que só tinha um parágrafo dizendo assim, fica a critério do prefeito conceder gratificações aos funcionários efetivos. Então não tinha critérios. O motorista pode receber gratificação, não sei quem pode receber gratificação, e o promotor cobrou isso. Qual que é o nível de chefia, assessoramento e direção do motorista? Ah, é o motorista do prefeito? Então, não é receita e bolo, é o que diz os critérios do estatuto de vocês. Se tem percentuais para cada coisa, se tem questão de participar de comissões. Tá, mas não pode pagar para comissionado. Porque esses dias num curso tinha uma comissão de licitação e queria me surrar, porque tinha 2 comissionados, estavam recebendo 100% de gratificação. E o comissionado concursado, não, o cargo em comissão, que é o concursado, pode. O comissionado, que é de livre nomeação do prefeito, não pode. Essa licitação é uma comissão permanente, né? Aham. Vai ter que ser permanente também. Vai ter que ser permanente também. Você não tem como criar temporária, porque é efetivo. Por exemplo, você vai ter contratos aí que vai ser 3 anos. Tem contrato que o prefeito vai amarrar até um ano da outra gestão. Então tem que ser permanente, não pode. Com substituição no caso dos comissionados. Tá? Quem ganha FG não pode ganhar hora extra. Função gratificada. Eu sou funcionária, tenho uma função gratificada. A função gratificada diz que eu estou fazendo... Tá exercendo... Não, mas você está exercendo... A FGE está exercendo exclusividade para o prefeito, é isso? Mas essa atribuição a mais não pode ser FG. Essa atribuição a mais tem que ter critérios no estatuto para pagar gratificação. Mas a função gratificada, vamos dizer, pode pagar além para isso? É aquilo que eu falei, não é receita de bolo. Cada estatuto é de um jeito. Aí depende das amarrações que tiver do estatuto. Se eu falar, de repente, aqui eu estou falando uma besteira. Por exemplo, nós temos 80% de FG, quer dizer que você tem dedicação exclusiva. Não pode. Então, você não pode ganhar hora extra. Entendeu? Então, cada estatuto tem 60% de FG, daí tem as regras. Os percentuais para poder ter hora extra. Então, quem tem 80, por exemplo, não ganha hora extra porque é dedicação exclusiva. É de estatuto. Tudo depende de cada estatuto. Fica complicado para a gente emitir, falar uma coisa sem... O caso concreto é muito difícil você levar para ele sem ter documento. Por exemplo, a pergunta que ela fez já hoje. Se ela não contasse que a PAI era em outra cidade, a resposta que eu ia dar para ela era totalmente diferente do que ela é a realidade dela. Então... A nossa cidade também não tem a PAI, mas tem o município a 14 quilômetros que tem a PAI, que há 25 anos é feito, né, o convênio com a PAI e atende as crianças dali. Mas se tu ir pela estrada de chão, tu tem a 12 quilômetros mais ou menos, tem uma PAI num município menor, assim, sabe? Teria que ter feito o chamamento. Nesse caso, sim. Se você não tem na cidade, você tem num raio de 20 quilômetros duas, você tem que abrir o chamamento, você não pode fazer dispensa. Mesmo que não é pavimentado o acesso? Pela pavimentação. Aí vai depender dos critérios que o jurídico de vocês estabelecer e que vocês, que a comissão estabelecer. Você pode colocar que tem que ter estrada pavimentada, mas ele pode questionar que o papel que ele faz lá, ele tem um diferencial assim, 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 assado. Na verdade, está muito confuso isso, nesse quesito de criar os critérios. A maioria das pessoas com quem a gente conversa, que vai elaborar esses termos, está com receio. Está com receio do que vem depois. Porque tem pessoas, por exemplo, que
que não tem igual a gente que trabalha, que tem um monte, ficam só pondo cabeça, minhoca na cabeça dos outros. Aí tem blogueira, tem radialista, tem um monte de gente que vive disso. É oposição, né? Então pode ser que alguém lá da oposição, que foi prefeito um dia, que nunca privilegiou essa PAI da estrada de chão, vá lá e num diretor da PAI e enche a cabeça dele de minhoca. E daí vá para o prefeito de vocês lá, o Ministério Público questionando quais que foram os critérios. Lógico que você pode, tem saída para tudo. Mas você, é aí que eu falo, tem que ter muito bem formulado, principalmente nessa época que está acabando o casamento do prefeito, com a população. Daí esse cara entra com uma liminar, a prefeitura vai brigar na justiça, suspende o serviço que estava fazendo com a outra, daí de repente passa para essa, os pais começam a reclamar, ou o Ministério Público define que fica suspenso e que a prefeitura se vire de outra maneira. Você sabe quando que a gente vai ter essas informações assim? No começo do ano que vem. Quando começar a pipocar os convênios mal feitos. Hoje nós não temos jurisprudência para chegar aqui para vocês e soltar. Né? A gente está tratando conceitos, né? E alguns contratos que foram feitos que ou deram problema ou deram sucesso. Mas até se vocês olharem por curiosidade nos portais de transparência dos municípios, vocês vão ver que a quantidade desses repasses do ano passado para cá diminuiu drasticamente. São poucas as prefeituras que estão repassando. Por exemplo, nas que eu estou atuando, o município, não que eu exigi, mas os prefeitos estão puxando a responsabilidade para eles. Por exemplo, transporte escolar noturno para a faculdade. A única coisa que vocês têm que cuidar é não fazer com os amarelinhos, com aqueles caminhos da escola. Né? Esses dias, numa faculdade do interior, aí, eu fui ministrar um curso à noite e me assustei na faculdade. Eu tive por trabalho de contar. Tinha 21 amarelinhos dos caminhos da escola dos municípios em volta. Se alguém naquele momento liga para o FNDE, vai ali e leva todos aqueles ônibus. Mas, se a prefeitura tem um ônibus lá, por exemplo, que ganhou da Receita Federal, ou um ônibus da saúde, que seja bom, que esteja livre de noite, utiliza esse veículo. Hã? Se for comprado com recurso próprio, pode. O que não pode é convênio. Tá, mas recurso da saúde, não recurso próprio, recurso carimbado da saúde, não pode. Se você comprar com fonte livre, lá recurso 1000, e designar para a saúde, é um bem do município, que o município pode tirar da saúde e colocar a hora que ele quer. Desde que a nota de empenho dele esteja na fonte de recurso livre. Você comprar com 303, com 495, por exemplo, esse APSUS que foi comprado, o ônibus aí, não pode usar. O ônibus bandeirado, não. Mas não pode. Sim, porque provavelmente o promotor pediu a cópia do empenho e estava no 15%. Se tivesse no 1000, não teria problema. Oi. A gente não optou por fazer dispensa porque tinha 2 APAES, mas a gente fez a ineligibilidade, deu prazo legal para outra final, alguma coisa assim. Estaria certo assim ou ainda assim tem que fazer o chamamento? Depende dos critérios que você colocou na inexigibilidade. Porque dependendo da situação é pior que tivesse dispensado. Porque o que é a inexigibilidade? O serviço que só aquela pessoa pode prestar. Então, o fato de ter o asfalto não quer dizer que a outra não presta o serviço. Só que, volto a dizer, é caso concreto, nós teríamos que ter os documentos, sentar e analisar. Qualquer coisa, depois pode me passar por e-mail, eu dou uma olhada. Também não tem a paz, sempre foi feito para uma que é mais próxima. Aí já tem previsão no orçamento. Tem uma lei específica, já naquele CNPJ, mesmo específica que Sim,
Se tiver outra perto, tem que abrir. Não quer dizer a lei específica, porque era antes. Com essa mudança da lei, essas leis específicas que tinha, zerou tudo. Boa pergunta. Tem que estar definido o raio no edital de chamamento ou na dispensa. Tem que estar definido o raio. Agora, você veja bem, vamos pegar o caso concreto deles. Vocês fizeram cadê 14 quilômetros, né? Então, por mais que seja estrada de chão, eu estou 12 da outra. Qual que é o raio? 20? 14? Cabe até 80 quilômetros, cabe a inelegibilidade. Sim, sim. Aí aí é a questão, aí é o chamamento. A não ser que esta PAI que você fez, por exemplo, possua um aparelho de reabilitação que nenhuma outra tenha. Aí cabe a inexigibilidade porque você quer que os seus alunos sejam tratados com aquele aparelho. É o diferencial, a inexigibilidade é o diferencial. Relatório a ser homologado na comissão de monitoramento, artigo 59. Emissão do relatório pela administração pública. Descrição das atividades e metas estabelecidas, a análise das atividades realizadas, cumprimento das metas, impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho, e valores transferidos pela administração pública. Então, nada mais é que eu ter o plano de trabalho na minha mão. Se esse plano de trabalho foi realizado exatamente com as metas estabelecidas para cada período, né? E se o recurso foi aplicado corretamente. Por isso que eu falei para vocês já hoje de criar uma conta bancária, exigir da entidade uma conta bancária exclusiva para o convênio de vocês. Nós não temos, quando pegamos, o contador ali vai me confirmar isso. Nós, não, quando pegamos um recurso a nível federal ou estadual que venha para nós por meio de convênio ou parceria, não temos que abrir uma conta específica só para aquela situação? Com vocês não é diferente. Tem que ter a conta específica para esse fim. Tá? Quando houver os valores pagos de até no máximo R$ 800 para um beneficiário, limitado a 10% do valor total da parceria. Custos indiretos, valores comprovadamente utilizados e remanejamentos efetuados. Nessa questão de remanejamento aqui, para se efetuar qualquer tipo de remanejamento entre as despesas autorizadas no plano de trabalho, vocês têm que ter a reformulação do plano de trabalho primeiro. Ah, eu não gastei com combustível esse mês, vou comprar material de expediente. Não. Se é definido naquela estratégia, antes de se efetuar um gasto que não seja autorizado, tem que se efetuar uma reformulação do plano de trabalho. O plano de trabalho é engessado ou pode ser mudado a qualquer momento? Pode ser mudado a qualquer momento. Sem problema nenhum. Desde que seja a consenso das duas partes. Emissão do relatório, as sobras dos recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras. O que faz com o recurso das sobras da aplicação financeira? Devolve para o tomador do convênio. Tá? Ah, mas nós vamos criar um convênio aqui que ele pode usar o dinheiro da aplicação financeira. Quem é do Paraná tem que cadastrar no sítio o rendimento da aplicação financeira e tem que ter a devolução para a conta da prefeitura. Eventuais valores devolvidos ao concedente, caso exista devolução no período de determinada etapa do procedimento que tenha sido abortada,
Você pode devolver no meio do período também, desde que preste conta disso. Analisar os documentos comprobatórios da despesa, a análise de auditorias realizadas pelo controle interno e externo. Chamamento público. Seleção da entidade, exigido tanto para fomento como colaboração. Quais que são os princípios que nós temos que trabalhar nessa questão do chamamento público? Primeiro, isonomia. O que é isonomia? Não direcionar em momento algum. O município é isento. Quem quiser vir, está aberto. Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, que nós comentamos há pouco, probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e outros. Guardadas as devidas diferenças, esse chamamento público funcionará como se fosse uma licitação, ou seja, um processo seletivo competitivo para selecionar a organização que melhor poderá executar o projeto. Então, no caso de vocês, que tem a PAI na estrada de chão e na de asfalto, não era mais cômodo para vocês ter feito o chamamento público? Porque no critério do chamamento público, vocês colocariam que precisava ter estrada pavimentada para o conforto das crianças. Não, porque é critério que você está definindo. Ele não tem estrada pavimentada lá. O chamamento, quem define, nesse caso, é vocês. Agora, eu tenho que perguntar uma coisa também. Você colocou, devolveu de lá, eu vou devolver daqui. Vou perguntar para vocês, que condição que é essa estrada de chão? Choveu, vai? É boa? É cascalhada? Tem buraco? Tem tudo isso. No edital, por exemplo, vai poder participar a PAI que seja da cor azul. Aí eu vejo que tem um direcionamento. Sim. Agora, se você colocar aqui... Você tem que pensar no conforto das crianças. Você está transportando crianças que tenham Necessidade especial. Você vai ficar sacolejando ali a criança? Tem asfalto também, só que vai ser mais longe. Tá, mas quanto é esse mais longe? É o dobro da distância. Tá, mas é 12 vai dar 24? É, 24 mais. Então, vocês tinham que ter feito chamamento. Infelizmente, vocês não teriam escapatória de ter feito inexigibilidade. Se alguém for lá e questionar, Caso a gente ainda não assinou o termo, podemos cancelar? pode cancelar e abrir o chamamento. O problema de vocês foram contando por partes. Você veja que mudou a resposta 3 ou 4 vezes. Tu passa primeiro para ir depois para uma outra cidade para a segunda, né? Dá uns... É, mas... É que o hábito, né, tá 25 anos, é uma mas aí é que tá, a lei é nova, por mais que o hábito seja antigo. E daí a gente só conhece o trabalho dessa parte. A gente não conhece o trabalho da parte da Grolândia, né? A gente não sabe o que eles fazem lá. Pior ainda, eu acho. Vamos conhecer, né? Vai ter que... ser assim. Ainda mais que o casamento está acabando. Então eu vou liberar vocês, se puderem voltar em 10 minutos, eu agradeço para um café, tá bom?